já pensou em aprender mandarim? Pois um curso em Porto Alegre ensina esse dialeto falado na China e a gente conversa com o gerente do Instituto Confúcio, Atos Munhoz. Como é que se diz boa noite, Atos, em chinês? Wanshangao. Em mandarim, na verdade, né? Porque ali a gente já vai explicar, mas eu vou pegar uma aula inicial aqui. Como é que é mesmo, então? Wanshangao. E aí eu posso falar ni hao? Ni hao. Tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Isso. Olha, já estou aprendendo. Seja bem-vindo, Atos. Muito obrigado. Bom, eu vou começar assim. Antes de perguntar se é difícil, né? O mandarim é um dialeto, porque eu me lembro na China, por exemplo, tinha o cantonês, tinha outras formas de se falar o que a gente chama de chinês. Sim. Bom, a China é um país muito grande, sempre foi muito populoso. Sim. Então, natural que em cada parte da China se falasse uma língua, um dialeto diferente. Mas, conforme o país foi unificado ao longo do tempo, se teve o mandarim, que era a língua de Pequim, como a língua chinesa, Sim. ou o chinês, que também hoje em dia a gente usa essa nomenclatura. Muito bem. Eu conversei com uma colega nossa, Kimberly, que é aluna do Instituto, e ela começou a me passar... Porque eu tinha uma ideia de que era difícil, né? Imagino para nós, a questão, por exemplo, dos fonemas, né? A gente vê um chinês falando português, já sente a dificuldade que eles têm em falar Sim. o português pelos fonemas, assim como o espanhol, né? On, né? Que temos aqui alguns amigos que falam, o Perdigão, que era apresentador, é o Perdigão, né? Sim. Fica difícil de falar. É complicado mesmo o mandarim? Dá para aprender? Os fonemas é o que mais complica? Eu acredito que a gente chama no mandarim, no chinês, os tons. Sim. Porque cada sílaba, isso é importante dizer, a língua ela se divide por sílabas que simbolizam que representam os caracteres. Perfeito. Eles não têm um alfabeto, eles têm caracteres. Sim. E cada um desses caracteres pode ser uma palavra ou pode ser uma parte de uma palavra. Então, os tons, por exemplo, uma mesma sílaba que a gente iria aqui, ba ou ma, pode ter 4 tons diferentes. Ma. Isso, o ma... Dá um exemplo. Ma, mo. Mais ou menos isso. Quase isso. Mais ou menos isso. Pode significar mãe, Tá. pode significar cavalo, pode Nossa. significar... Não quer dizer que eu posso, se eu mudar o tom que eu falar, eu posso chamar minha mãe de cavalo, é isso? E sem tom ainda pode ser utilizado como um complemento para uma pergunta, Sim. por exemplo. Como seria mãe? Mãe seria ma, Ma. Isso. Mais seco, assim. Ma. com um tom mais alto. Tá. E o cavalo, por exemplo? Ma, Aí já dá uma esticadinha. Isso. Ó, aí é um cavalo. Bom, já deu para ver que é difícil, mas não é impossível. Não. Né? Não é. Em quanto tempo dá para a gente falar? lá no Instituto Confúcio, a gente tem o curso que dura 6 semestres. Ok. São 6 níveis. Então, se o aluno continuar estudando de forma constante, e, claro, como qualquer idioma, sempre não dá para confiar só no que é passado em sala de aula. Sim. Você tem que ter uma imersão no idioma. Sem dúvida. Né? Tem que buscar músicas, buscar filmes. Uma imersão cultural. Uma imersão cultural de fato. Claro. Que é uma forma também de aprender o idioma de uma forma mais prazerosa. Sem dúvida. Né? Vai incorporando isso no teu dia a dia, No teu na dia a tua dia. forma de pensar. Exatamente. Bom, o que mais me chamou a atenção é o valor, que é muito convidativo. Sim. E vamos lembrar, é o idioma mais falado no mundo, dá pra Sim, gente dizer? com O mandarim certeza. é o idioma mais falado no mundo e hoje configura oportunidade de negócio, já com o crescimento da economia chinesa. Sim. Mas aí eu fiquei pensando, não, deve ser caríssimo. Como é que faz para se inscrever? E o preço, eu gostaria que tu falasse, porque é muito convidativo. Bom, primeiro é importante a gente lembrar que o Instituto Confúcio ele é resultado de uma parceria. Sim. Né? Aqui no Rio Grande do Sul ele é uma parceria da URGS com a Universidade de Comunicação da China, que é sediada em Pequim, e com a sede mundial do Instituto Confúcio, também sediada em Pequim. Então, ele é um órgão resultante de uma cooperação bilateral entre Brasil e China. Sim. E ele não tem fins lucrativos. Né? A nossa finalidade é justamente fomentar essa integração cultural e linguística entre o Brasil e a China. Então, quanto mais pessoas aprenderem o chinês e puderem estudar sobre a China, puderem entender a China e auxiliar nós aqui no Brasil, seja as pessoas, empresários, o governo a entender mais sobre a China, quanto melhor. Sem dúvida, é um dos parceiros comerciais mais importantes que o Brasil tem hoje em dia. Né? Bom, o perfil dos alunos, qualquer um pode, né? Todas as idades. Qualquer pessoa pode se inscrever.
A gente pretende, nos próximos semestres, iniciar cursos específicos para crianças. Sim. Atualmente, a gente aceita alunos a partir de 12 anos. O valor do curso para um semestre é R$ 260. Tá de brincadeira. Vocês entenderam? Um semestre você paga apenas R$ 260. R$ 260. Incluído o material didático. E tem também o exame de proficiência oficial do governo chinês, que é aplicado ao final de cada nível. Sim, para ver como é que está a situação, Exatamente. Né? Bom, o mercado, para quem a gente estava falando sobre isso, para quem aprende mandarim hoje se expandiu muito, né? Há espaço hoje, por exemplo, para tradutores? Com certeza, com certeza. Eu vejo pelo nosso exemplo lá no Instituto Confúcio. Nós não trabalhamos com tradução, mas nós recebemos uma demanda muito grande de pessoas que buscam tradução. Seja tradução para documento, para coisas simples do dia a dia ou até mesmo tradução juramentada. E aí as pessoas não sabem onde é que eu consigo um tradutor. Quem é que pode traduzir? Já é uma oportunidade de trabalho. Com certeza, e é bem remunerado. Sim. Outras atividades que a gente pode destacar que o mandarim... Eu fiquei lembrando agora das artes marciais. Eu pratiquei Kung Fu durante um tempo e a primeira coisa que eles ensinam é contar até 10 em mandarim. Mandarim. Né? Porque o Kung Fu também tem uma ligação muito próxima com a filosofia chinesa. Sim. E uma série de expressões da própria língua chinesa que Isso são também importantes. É explorado, né? no curso, a filosofia chinesa? Com certeza. A parte cultural é central no curso. Né? Os professores fazem questão de fazer essa troca com os alunos, né? De aprender. Os professores, muitos deles são nativos, são chineses, que vêm para cá dar aula. Então eles aprendem um pouco da cultura brasileira e transmitem cultura chinesa de diversas formas. Bom, eu vou fazer o seguinte, infelizmente o tempo ficou curto hoje, eu quero convidar para uma outra oportunidade, para quem sabe a gente ter uma pequena aula de mandarim aqui, né, para os nossos telespectadores, mas então eu vou pedir os contatos para quem estiver interessado. Gente, um semestre, cerca de R$260, com a importância que o mandarim tem, sem dúvida, é muito bom. Bom, então o nosso site é www.icurgs.com.br, nosso e-mail é confucio@urgs.br e o telefone para contato também é 3308-7492. Pode repetir? O telefone 3308-7492. Muito bem. Olha, baita oportunidade. Como é que eu digo boa noite? Wan Shanhao. Pode repetir? Wan Shanhao. Wan Shanhao. E agora que nós vamos nos despedir, Wanan. Wanan. Muito bem.